Não precisamos ir muito longe. Se você ver aí, observar na próxima pergunta, pergunta 3, fala de um hábito, já no tempo de Moisés, que já acontecia. Que hábito era esse? Que as pessoas adorariam, o que adoravam, muitas daquelas pessoas, muitos dos pagãos adoravam os astros, o sol, a lua. Projeta aqui, por favor, os textos da pergunta 3. Milton, rapidinho. Ó, você vai ver aí, em Deuteronômio 4:19, guarda-te, não levante os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e dês culto a eles. Então vejam, e os outros textos falam disso, já era uma prática no tempo, entre os pagãos, adorar os astros. E depois, como vocês viram, surgiriam poderes para mudar as leis de Deus, mudar os tempos e a lei de Deus. Costumes pagãos, adentrando pouco a pouco. Marcelo, existem muitas pessoas que nós conhecemos que são muito sinceras e que guardam domingo. Deus não vai avaliar, levar em consideração a sinceridade do coração dessas pessoas? Você não acha que a intenção delas é boa, de estar adorando, porque elas são tão sinceras em guardar o domingo? Concordo com você, em partes. Quando você fala que existem muitas pessoas sinceras, e a intenção delas pode ser até boa. Mas o que a Bíblia diz? Na Bíblia existe o quê? Salvação pela fé, justificação pela fé e salvação pela graça. Mas a Bíblia não fala nem salvação, nem justificação pela sinceridade. Sinceridade não salva ninguém. Eu posso estar completamente errado e ser uma pessoa sincera no meu erro. Sinceridade não salva. Tem um ditado que fala isso, de boas intenções. Queridos, o que vale é o que está escrito na Bíblia. Nós devemos ver o que a Bíblia diz e fazer aquilo que a Bíblia diz. Continuando o nosso estudo, olha só, qual era o dia... Qual a próxima pergunta que está fazendo aí? Qual era o dia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés que eles observavam? Querem saber qual era o dia? Vê o que a Bíblia fala. No tempo de Moisés já. O que diz aí? Ao sexto dia, por favor, me ajudem. Colherão pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo dia do Senhor. Veja, no tempo de Moisés, qual era o dia que eles observavam como o dia do Senhor? Qual era o costume deles? O sábado. Gênesis, você pode falar, tá vendo? Foi dado lá para Moisés. Gênesis 25 já fala que Abraão foi fiel porque guardava os mandamentos de Deus e a lei de Deus. Que lei era essa, se a lei foi dada lá no Sinai, então? Veja, já existia muito tempo antes de Moisés. Na próxima pergunta, qual era o hábito em comum de Jesus e o apóstolo Paulo? Olha só, voltamos para o apóstolo Paulo aí, pastor Fux, que o senhor colocou. Qual era o hábito deles? Que dia eles observavam como dia de guarda? A pergunta 5 fala isso. Temos 2 textos aí, em Lucas 4,16, que fala que o hábito de Jesus era ir à sinagoga que dia? O texto está ali na tela, no sábado. O outro texto, de Atos, qual era o costume de Paulo? Qual era o dia da semana que ele ia? Ensinar na sinagoga, sábado. Esse era o hábito comum deles. Esse era o dia que eles observavam. É isso que a Bíblia diz. E é isso que eu e você devemos fazer. Se somos realmente sinceros, se queremos fazer aquilo que Deus nos pede, se estamos buscando com sinceridade o que a Bíblia diz,
quando contemplarmos o que a Bíblia diz, devemos fazer o que ela fala, o que ela nos pede. É isso que devemos fazer? Se não, queridos, se não fizermos isso, olha o que fala o texto da pergunta 6 aí, ó. Como foi que Jesus caracterizou, como é que Jesus considera as práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? Como é que Cristo considera aquilo que nós simplesmente inventamos da nossa cabeça, não tiramos da Bíblia? Como é que Cristo considera? Olha o texto aí na tela. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição de quem? Dos homens. Pode passar. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Cristo considera isso que ensinam preceitos, ensinam doutrinas e preceitos de homens, não de Deus. Marcelo, na Bíblia fala que 6 dias trabalharás e no 7º dia nós devemos guardar como dia de Deus. Então, tanto faz eu trabalhar 6 dias e no 7º dia eu separar para Deus. Quer dizer, eu trabalho nos meus 7 dias da semana, então se o 7º cair, eu trabalho 6, se o 7º cair na sexta, no sábado, no domingo, não tanto faz. Não é só trabalhar 6 e no 7º descansar? Primeiro, o mandamento fala 6 dias trabalharás, e o 7º lá fala no mandamento. É o sábado do Senhor teu Deus. Deus já falou que dia que é o 7º. É o sábado. O 4º mandamento em Êxodo 20. Então veja, na verdade, eu e você podemos tudo. Mas nem tudo, o que diz o apóstolo Paulo? Convém. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. E você pode falar o seguinte: um dia não faz diferença. Faz diferença para Deus. Para Deus um dia faz diferença. E eu quero contar uma historinha aí, ó. Pode botar na tela aqui essa foto que eu estou vendo aqui, ó. Essa foto eu tirei no dia do meu casamento. Aliás, eu não, né? O fotógrafo. Vocês que não conhecem, essas são as 4 outras irmãs que a minha esposa tem. Ela é a 9ª. Então eu não posso nem reclamar que a minha sogra teve 9 filhos, porque senão ela não existiria, né? Ela é a última. Tá ali. Então veja, além da minha esposa, tem 4. Tem 4 ali. Não está na sequência da idade. Mas vejam, eu casei e escolhi a Eliane, que vocês conhecem como Leca, e eu também chamo muito como Leca. Faria diferença eu chegar no dia do meu casamento, casei com ela, tudo, ela cantou na hora do voto, e na hora a gente vai para a lua de mel, e chegar lá no quarto, em vez de encontrar a minha esposa, eu encontrar, por exemplo, aquela irmã dela ali, a de verde, que está bem no meio, a mais gordinha. Faria diferença? O que vocês acham? Faria diferença para mim ou não faria? Eu te garanto que faria diferença. Para ela faria diferença também. Onde estariam os votos que nós fizemos? As alianças que nós fizemos? Não estou nem falando da questão física, né? Nem se compara. Da minha esposa com a irmã dela. Ser mais velha e tudo mais. Não estou falando nem disso. Mas de tudo que eu prometi para ela. Tanto que eu me guardei para ela. E ela foi separada para mim. Foi, vamos dizer assim, entenda o tema, santificada para mim. Porque santificado é exatamente isso, separado. Faz diferença o dia. Existia um compromisso meu para com ela e dela para comigo. Se eu chegasse simplesmente, ela não veio, vai qualquer uma mesmo. Não faz diferença. Faria diferença. Para tudo que eu prometi para ela, que ela prometeu para mim. Uma aliança humana já faria diferença. Você imagina uma aliança de Deus com o ser humano.